Olá a todos, bem-vindos a este vídeo resumo da nossa estratégia de investimento semanal. Começando por olhar para o que foi a semana passada em relação aos mercados financeiros, acabou por ser uma semana bastante tranquila, típica de verão, portanto com pouco volume, pouca volatilidade, os índices de volatilidade, o VIX em concreto do S&P 500 consolidou aqui abaixo dos 30 pontos e, portanto, muito abaixo daqueles máximos de mais de 80 pontos que chegou a alcançar em março e, portanto, a volatilidade já está num nível bastante razoável e as bolsas foram evoluindo, enfim, com alguns altos e baixos, mas acabámos por fechar a semana com uma variação neutra no caso da Europa e ligeiramente positiva no caso dos Estados Unidos, sendo que o Nasdaq, o índice tecnológico, voltou a destacar-se claramente pela positiva, continua aqui imparável. Desde o início do ano já estamos com uma variação superior a 20%, sendo que desde os mínimos de março já estamos a falar de uma variação superior a 50% deste índice tecnológico e, portanto, confirma aqui a nossa recomendação que temos vindo a fazer ao longo dos últimos trimestres, mas que reforçámos com este choque da pandemia, de investir em ações tecnológicas. Tivemos essencialmente dois eventos ou dois fatores, enfim, contrários, a pesar aqui sobre os mercados da semana passada. Por um lado, o ressurgimento, o aumento dos contágios por coronavírus, que se têm vindo a acentuar, sobretudo em alguns estados, nos Estados Unidos, como o caso da Flórida, do Texas. Portanto, a situação está, de facto, a agravar-se nestes estados, mas depois tivemos um outro efeito contrário, que foi aqui os avanços nos estudos, nos testes, em relação a alguns medicamentos e também em relação ao desenvolvimento das vacinas, que acabaram por dar aqui algum ânimo aos investidores, algum otimismo, numa altura em que continuamos com um processo de reabertura das economias. Um outro evento a destacar em relação à semana passada foi a revisão em baixa das previsões de crescimento por parte da Comissão Europeia, que, enfim, junta-se aqui às várias instituições, aos vários organismos que têm vindo a divulgar previsões, na nossa opinião, demasiado pessimistas. Portanto, continuamos a defender que a contração dos PIBs da zona euro, em particular, não deverão ser tão dramáticos, entre aspas, como geralmente se pensa, e achamos que a recuperação será relativamente célere. Em relação a esta semana, deverá ser uma semana de descanso das bolsas depois do que têm vindo a subir ao longo das últimas semanas. Temos essencialmente uma referência a vigiar esta semana, o início da época da apresentação de resultados nos Estados Unidos. Temos muitos bancos a divulgar as suas contas esta semana. Temos também uma outra empresa tecnológica, como é o caso da Netflix, e, portanto, eu diria que este é o grande evento desta semana. Os resultados dos bancos serão certamente muito negativos, isso já está, enfim, totalmente incorporado nas avaliações do mercado, na nossa opinião, portanto já está descontado que os resultados serão maus. E, portanto, aqui o que importa, sobretudo, é ver quais serão os guidances dados por estas empresas para os próximos trimestres, para a segunda metade do ano, e também já como é que os resultados vão recuperar a partir de 2021. E, portanto, eu aqui queria, de facto, dar uma nota de que, no caso dos Estados Unidos, os lucros estimados para o S&P 500 para 2021 já são superiores em cerca de 7% aos resultados de 2019. E, portanto, já conseguimos recuperar todo o terreno perdido em 2020, já em 2021. O mesmo não ocorre no caso da Europa e, portanto, daí também esta nossa preferência por Estados Unidos. Portanto, em resumo, será uma semana de consolidação, um provável descanso das bolsas depois do que têm vindo a subir. Mantemos as nossas preferências, sobretudo sobre o setor tecnológico, que acaba por nos proteger contra este ressurgimento da Covid, porque estamos a falar de empresas que, no limite, até beneficiam desta situação. Continuamos também a gostar dos setores como o consumo de luxo, sobretudo, setor farmacêutico, setor elétrico ou setor das infraestruturas.
Muito obrigado a todos.